paz do Senhor Jesus, amados irmãos, eu quero compartilhar com vocês uma palavra do Senhor que se encontra no livro de Mateus, capítulo 14, a partir do versículo 22, que diz assim: E logo ordenou Jesus que os discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto despedia a multidão. A primeira observação que nós podemos fazer, que os discípulos eles entraram naquele barco obedecendo uma ordem do próprio Jesus. O próximo versículo vai dizer: E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. O que nós observamos é que mesmo estando no centro da vontade de Deus, mesmo fazendo aquilo que Deus nos ordenou, sim, nós podemos enfrentar adversidades. Sim, as tempestades podem aparecer. Sim, o vento pode ser contrário. Continuando, próximo versículo: Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. Naquele momento, os discípulos estavam em aflição. Eles precisavam do socorro de Jesus de alguma maneira. Só que Jesus não socorreu de um modo tradicional. Talvez eles imaginassem que Jesus pegasse um outro barco para ir até eles. Jesus veio em seu socorro andando por cima das águas, andando por cima do mar. E o que nós podemos tomar de lição para nós mesmos é que muitas vezes nós oramos e clamamos e pedimos o socorro ao Senhor e nós imaginamos que a resposta de Deus vai vir de determinada forma, vai vir de determinada pessoa, vai vir de determinado lugar, mas o Senhor quer dizer para você hoje que Ele é magnífico e Ele pode te surpreender. Se for necessário andar por cima dessa tempestade para chegar até você e para te socorrer, Ele vai andar por cima desse vento, Ele vai andar por cima deste mar. E continuando, nós observamos que os discípulos, vendo Jesus andar sobre o mar, eles se assustaram. E eles pensaram que fosse um fantasma. Chegaram até mesmo a gritar de medo. E o que nós podemos aprender com isso? Que quando nós prendemos a nossa atenção às circunstâncias adversas, ao vento que está batendo, às dificuldades que vão surgindo, nós perdemos a visão de Deus. Mesmo Deus agindo, andando na nossa direção, nós não conseguimos vê-lo, nós não conseguimos reconhecê-lo. O medo, o pavor dos discípulos naquele momento era tão grande que cegou a visão espiritual deles de uma maneira que eles se paralisaram, eles foram enganados pelos seus próprios olhos, porque Jesus era aquele que andava com eles o tempo todo e eles não conseguiram enxergar Jesus, porque eles estavam açoitados por toda aquela tempestade. E é o que nós precisamos fazer, nós precisamos lembrar que se nós focarmos e nos afundarmos nos nossos problemas, nós seremos afogados pelas águas, nós seremos tomados pelo vento de tal forma que Jesus virá ao nosso socorro e nós não conseguiremos reconhecê-lo. E o medo tomará conta de nós. Mas Jesus, vendo o que estava acontecendo, disse aos seus discípulos: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. O que nós percebemos que mesmo quando nós falhamos, quando nós tememos, quando nós permitimos que as nossas limitações superem a nossa fé em Deus, Jesus ele não nos desampara. Jesus não é à toa que é chamado de Emanuel, o Deus conosco, e ele disse que ele estaria conosco em todo o tempo, até a consumação dos séculos. E aí Pedro, reconhecendo Jesus, já tem uma atitude completamente diferente. Ele fala: Senhor, se é o Senhor mesmo, me manda ir ter contigo por cima das águas. O que nós percebemos aqui? Que quando nós fixamos os nossos olhos em Deus, nós podemos fazer coisas extraordinárias. Pedro poderia simplesmente esperar Jesus chegar até o barco, mas ele decidiu fazer algo mais, porque ele creu de tal maneira que ele entendeu que se esse era o Filho de Deus, se aquele era o Jesus que ele conhecia, ele também poderia andar sobre as águas debaixo da sua ordem. E aí, continuando, o que Jesus fala para Pedro? Não fala: Pedro, fica aí. Não, Jesus fala: vem, Pedro. E Pedro desce do barco, claro, ele anda sim sobre as águas. Nós vemos essa parte da história, é clara que ele andou sim sobre as águas para ir até Jesus. Só que no meio do caminho veio mais uma vez o vento.
E não veio só o vento, porque os ventos vêm, veio também o medo. E a hora que o medo chegou, o que aconteceu com Pedro? Ele começou a ir a fundo. Mas o que nós podemos aprender de extraordinário com Pedro? A hora que ele viu que a coisa estava ficando difícil, a hora que ele viu que ele não daria conta da situação, ele clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E nós não podemos esquecer que quando as coisas parecem contrárias e difíceis e quando a gente percebe que não está dando conta, nós precisamos recorrer aos céus, nós precisamos reconhecer que o autor e consumador da nossa fé, da nossa vida está presente. Nós vemos 2 segredos aqui. Pedro, quando ele estava olhando para Jesus, ele foi capaz de realizar extraordinário. Ele conseguiu andar por cima das águas, coisa que os homens não são capazes de fazer. Mas quando ele sentiu o vento, ele focou nas adversidades, ele teve medo e começou a afundar. Mas, meus amados, Jesus, o nosso Jesus, não permitiu que Pedro sucumbisse diante das águas e da tempestade. O seu mestre foi ao seu socorro. E logo Jesus estendeu a sua mão, segurou e disse: homem de pouca fé, por que duvidaste? E o Senhor fala para mim e para você hoje: por que você duvida? Por acaso a minha mão está encolhida para que não possa salvar? Por acaso os meus ouvidos estão cerrados, estão fechados para que eu não possa ouvir o seu pedido, para que eu não escute a sua oração? E a partir do momento que o Senhor estendeu as suas mãos para Pedro e Pedro segurou na mão de Cristo, ele caminhou até aquele barco em segurança e Jesus chegou lá e acalmou o vento e todos puderam adorá-lo e crer que ele verdadeiramente era o Filho de Deus. E esse é o Deus que governa sobre a mim e sobre a sua vida. Não permita que o medo paralise você, não permita que as adversidades da vida te sucumbam. Clame ao Senhor, que ele vai te responder coisas grandes e firmes que você nem imagina. Amém? Quando o mar agitado estiver e fantasmas eu só conseguirem chegar na minha direção, o Salvador virá e sobre as águas me fará caminhar. Quando as ondas quiserem me afundar, tentações e num mar de angústias estar, na minha direção o Salvador virá e sobre as águas me fará caminhar. Sobre as águas vou andar, seu olhar encontrar. Se porventura afundar, o braço forte do meu Senhor me levantará. Amém? Que você esteja com os olhos fitos em Cristo, que a paz do Senhor esteja sobre a sua vida e sobre a sua família, no nome de Jesus. Amém?